Mas eu preciso ter em mente que a situação é periclitante, é horrível. Que o São Paulo vai tá passando e o que deve passar nas próximas semanas, nas próximas rodadas, é tenebroso. Eu, particularmente, Maurício, não sei você, eu não achei que o São Paulo ontem fosse ser derrotado tão facilmente pelo time do Grêmio. Porque o time do Grêmio é muito fraco. É muito fraco. Se o time do São Paulo é fraco, o time do Grêmio é muito fraco. Então, eu achei que o São Paulo apresentou uma fragilidade muito grande. E eu não sei se a impressão dos colegas é a mesma. Eu vi pouquíssimo do jogo, ainda bem. Mas, assim, como é que você mantém o Crespo nesse sentido? Como é que você motiva o cara a continuar ali? Ah, mas é a camisa do São Paulo. Mas não interessa, é a perspectiva, né? A perspectiva de melhora ela é muito pequena. E aí você paga lá uma puta bala pro Lucas e pros caras, os caras não jogam. E aí? E aí sobra para quem? Sobra para Mailton, sobra para os moleques, sobra para todo mundo. O que vai acontecer com o São Paulo, Maurício Barros? Você que é um cara que acompanha o São Paulo há mais tempo que eu. Olha, é um momento que eu não me lembro de ter visto aí nessa trajetória recente do São Paulo, né? A troca de treinador foi feita. O São Paulo nunca teve uma dívida desse tamanho, então sempre havia perspectiva de poder ter uma contratação, dois reforços que viriam para serem titulares e tal. Hoje, o que a gente vê é um descasamento total entre clube, torcida, entre diretoria e time, entre diretor de futebol e presidente. Hoje a gente tem uma situação em que há um afastamento cada vez maior entre aquele que manda no time, em tese, diretor de futebol, e o presidente. Pela primeira vez, a gente tem um presidente que tem planos ou aspirações pessoais, isso se mistura com a sua atuação como presidente do clube, né? O Casares tem ali a sua influência, ele sonha cargos mais altos no futebol, de repente ocupar um cargo aí numa das ligas, né? Ou CBF. Ao mesmo tempo, ele planeja negócios, né? Com Boninho e que mais? Planos políticos, talvez, para a família. Eu vejo que é um presidente que tem muita coisa para administrar além do clube. E é um presidente remunerado, né? E que tem se mostrado totalmente perdido, que está fraco politicamente nesse momento, com uma dívida gigantesca, quer dizer, esse superávit aí de 57 milhões, ele só acontece porque vendeu as crias da base a rodo, né? Então, não é de fato fruto de uma gestão orçamentária sadia, né? E, ao mesmo tempo, você tem jogadores que são os grandes nomes do time que têm lesões muito sérias. E aquele que conseguiu voltar é um arremedo do que já foi, que é o caso do Lucas. Então, Oscar, você não dá para contar mais esse ano. Aí o outro, o Calério, jogador fundamental, talvez 2, 3 últimos jogos da temporada, mas ficou esse tempo de fora. E uma quantidade de lesões que mina o trabalho de um treinador. Como é que trabalho que sobrevive a uma quantidade de lesões desse tamanho, gente? Um time que já tem essa restrição orçamentária, tem um elenco que é curto em talentos, mas que se esse elenco todo estivesse à disposição, São Paulo poderia fazer uma boa figura, melhor nos campeonatos do que vem fazendo, né? E um pouco além na Copa do Brasil, um pouco além na Libertadores, está brigando ali pelo G4 com todo mundo que foi contratado à disposição. Claro que sempre há baixas, mas a quantidade de baixas ela é feroz, então não é possível. Ontem a gente teve, são absurdos que acontecem. Hoje a gente tem um cara como o Wendel, por exemplo, que foi um baita esforço para trazê-lo, um cara que foi da seleção da Copa América. Esse cara não consegue jogar. Como é que você explica? É só azar? É só fatalidade? O Oscar é outro que está voltando, está treinando, daí de repente tem uma lesão muscular, depois da coisa das vértebras, e daí os 3 centroavantes, e daí com o cara que volta, veja o que acontece com o Lucas Moura. Como é que a gente explica o Lucas Moura? Né? Em tese, ele não tem mais dor, né?
E ele está liberado há um bom tempo que ele está treinando normalmente, né? Liberado para as atividades físicas normais. Ontem o que se viu foi um troço deprimente do Lucas, errando passada, né? Errando corrida, tempo de bola. Uma coisa que fala, pô, que jogador é esse? Será que ele ainda sente dor e tal? Então, eu fiquei muito preocupado com a questão da atitude também, né? Isso tudo se reflete. Ontem o São Paulo fez 30 minutos do primeiro tempo bons, porém, tinha espaço, que você falou, é verdade, o time do Grêmio é fraco, é um time de meio de tabela, que tinha seus desfalques também. O São Paulo encontrou espaços, mas não conseguia finalizar. O São Paulo não fere ninguém mais, a capacidade ofensiva é muito reduzida. Depois que sai o primeiro gol do Grêmio, o São Paulo não existiu mais. E escapou de ter tomado mais gols. Ainda bem que o Rafael defendeu. E a gente, quando o Grêmio fez aquele primeiro gol, o jogo acabou e a gente sabia que tinha acabado. Né? E o Fernando Camargo estava narrando ontem para a gente, e eu olhei para o relógio, cara, eu falei, nossa, nós ainda temos muito jogo pela frente até acabar esse martírio. Então, eu não me lembro de um momento tão crítico do São Paulo como esse aqui agora. E a dúvida é o seguinte, vale a pena contar com esses jogadores que estão lesionados? Só com eles voltando será suficiente para fazer uma temporada 2026 digna? Não sei, mas já falei demais. Quero ouvir vocês aí, quero ouvir o Alex. A gente pode começar falando, então, sobre a entrevista do Crespo. Pela primeira vez, eu senti um total desânimo e desesperança na voz do Crespo, Alex. Foi isso mesmo, Maurício. Eu também senti a mesma coisa, e aí sempre eu tento, né, desde sempre, eu tento pegar algumas coisas em entrelinhas, em coletiva e tudo, para a gente depois, né, tentar entender alguns cenários e tudo mais. E aí a frustração do Crespo, ele tá muito incomodado com essa sequência de lesões. O Crespo, ele entende, né, o fato de algumas lesões serem torções, serem LCA, mas ele está muito incomodado porque ele acredita que há alguma coisa acontecendo em preparação física e departamento médico. Porque o exemplo do Oscar, o Oscar tinha voltado, tinha treinado com ele, o Crespo ele fez um treino mais forte com o Oscar. Um treino 11 contra 11 com o Oscar, foi antes do jogo contra o Fortaleza, que ele teve a oportunidade de fazer um coletivo mais forte. E com apenas um coletivo forte, o Oscar sentiu uma lesão muscular na panturrilha. E vários outros jogadores. Por exemplo, o do Wendel, o que a gente tem de informação, a ruptura não foi muito pelo choque, ele já estava reclamando ali de pequenas dores na região, e o fato de ter ido para o jogo acabou agravando esse cenário. Então o Crespo, há um incômodo muito grande dele em relação a tudo isso, e aí do que a gente sabe, a diretoria concordou com essa reclamação do Crespo, e após ao término da temporada será feita uma avaliação. Como será feita? Quem será que vai fazer essa avaliação? A gente ainda não sabe, mas que a diretoria vai fazer uma avaliação para entender o que está pegando nessa questão. Se é uma questão de profissionais, de equipamento, de métodos, porque alguma coisa realmente não está normal dentro do São Paulo, e o Crespo identificou isso e a diretoria vai corroborar. O Crespo está muito frustrado, cara. Ele tá muito nervoso, porque ele tá perdendo várias opções. Ontem, por exemplo, no banco não tinha o Leandro, que estava com dores no joelho, não tinha o Dineno, que também estava com dores no joelho. Então o DM do São Paulo crescendo cada vez mais, e há um entendimento do treinador que isso não é normal, isso não é só azar, isso não é só as coisas não estão alinhando aqui perfeitamente. Então ele tá pé da vida com tudo isso, e há realmente uma frustração muito grande dele, porque ele não consegue minimamente trabalhar um time. Ele trabalha um time, ele trabalhou o time na data FIFA. Ele trabalhou um time na data FIFA com Cédric e Enzo Dias. Cédric e Enzo Dias, na terça-feira, souberam que não iam para o jogo. Ele faz toda uma preparação de um time para ter o retorno de Lucas e Oscar. Eles não podem jogar os 90 minutos. Então é uma sucessão de coisas que tem incomodado sim o Crespo. Até muita gente começou a especular, acho que esse cara não fica. Ainda não chega a esse ponto, né? A gente conversou com pessoas ali próximas ao Crespo para entender esse incômodo, e a gente trouxe, né, essa apuração,
mas que ainda não é nada de, ele vai pedir para sair, ele não quer, mas ele está incomodado com tudo isso. E aí a expectativa é de haver um alinhamento para a próxima temporada junto de Crespo e diretoria, para que essas coisas melhorem para o ano que vem. Hoje, o principal incômodo do Crespo não é a qualidade dos jogadores, não é o compromisso dos jogadores, é muito porque ele não pode contar com a maioria desses jogadores. Então ele tá pé da vida com tudo isso, e a diretoria, pelo menos por enquanto, sinalizou que vai tomar algumas providências, mas ainda nem a própria diretoria sabe quais serão as providências a serem tomadas. E aí eu te pergunto, Maurício Barros, porra, o Leandro, o goleiro reserva, como é que os caras se machucam de graça? De graça. Eu tinha um pessoal comentando que na primeira passagem do Crespo tinha tido muitos casos de lesão também, que na época se culpou ao preparador físico e tudo mais, o preparador físico que não faz mais parte da comissão, diga-se de passagem, já é outro. E aí? A coisa continua dando errado, os caras continuam se machucando e não voltando. Olha, eu não entendo nada, eu não entendo de medicina, mas não acredito que os profissionais de São Paulo sejam tão ruins assim a ponto de não conseguir recuperar ninguém. Não acredito nisso, não acredito. Tem alguma coisa na água lá da Barra Funda que tá causando isso daí nos caras. Porque, pô, Mal, vamos lá. Quando que a gente viu um negócio desse? E não é só no São Paulo, não, hein? É em todos os clubes que a gente acompanha. Eu nunca vi um negócio desse. Eu nunca vi um treco desse. Os caras se machucarem sucessivamente assim e nunca mais voltarem. Nunca vi isso. Também tem essa impressão, viu? Não era assim lá nos anos 90, né? Nos anos 80, sei lá, cara. Porque você pode falar, hoje a exigência é muito maior. Tá, mas a ciência também evoluiu muito na preparação física, na nutrição, no trabalho de psicologia. Então era para ser proporcional, né? Mas de fato é uma coisa difícil de se explicar. Alexandre Salvador, boa noite. Boa noite, gente. É difícil, né, falar depois de uma exibição tão broxante, né, do São Paulo Futebol Clube. Confesso que fiquei pensando aqui, né, no que eu ia falar, nem consegui acompanhar o início da live, mas me doeu bastante a entrevista coletiva do Crespo, né, porque ele, digamos, cansou de manter ali aquela fátia, aquele tom otimista, né? Enfim, eu acho que uma derrota tão doída, né, em que o São Paulo não jogou nada, né? Ele falou reiteradamente, né? Jogo para esquecer, muitos problemas, né? Uma hora, às vezes a gente cansa, né? É natural, acho que é humano. E a grande questão, Mal, que me pega nesse momento do São Paulo é que as pessoas não querem parecer humanas, sabe? Tipo, o que o Casares ainda tenta manter uma pose ali, né? Uma empáfia de que não, que estamos caminhando para o lugar certo, etc e tal. Esse mundo do faz de conta que o São Paulo vive há algum tempo, pelo menos nessa gestão, né? Ele viveu um mundo de faz de conta, trazendo o Rames Rodrigues, Lucas Moura. Tem uma expressão, né, que os americanos, sei lá, na língua inglesa, eles usam bastante, que é aquele fake it until you make it, né? Ou seja, você finge, você enfim, até que uma hora dê certo. Eu acho que o São Paulo vive isso, entendeu? A primeira gestão, o primeiro mandato do Casares foi muito isso, assim. Vou fingir aqui que o São Paulo ainda é um clube grande, que não tem problema, etc e tal, e vamos ver se cola. E, obviamente, ele não teve a competência de, nos bastidores ou por trás dos panos, fazer com que essa farsa, né, ou essa casa de mentirinha, começasse a ter alicerces fortes para que a coisa pegasse no breu.